Robert Rauschenberg, pioneiro da arte contemporânea e precursor da arte conceitual. Robert Rauschenberg nasceu em Port Arthur, no Texas, em 1925 e faleceu na Flórida em 2008. Na verdade, seu nome era Milton Ernest Rauschenberg e ele se interessou por arte somente a partir de 1947, quando estava a serviço da Marinha Americana. Estudou pintura no Kansas City Art Institute, indo depois para a Académie Julian, em Paris. Lá ele conheceu a pintora Susan Weil, com quem se casou em 1950 e teve um filho chamado Christopher, nascido em 1951. Mas eles acabaram se separando em junho de 1952 e se divorciando em 1953. Em 1952, Rauschenberg estudou também no famoso Black Mountain College, na Carolina do Norte, que naquela época era um dos colégios de arte mais famosos da América, e depois ele vai se fixar em Nova York e se tornar um dos artistas mais famosos do mundo, sobretudo após o seu triunfo na Bienal de Veneza de 1964. E vamos começar mostrando uma de suas obras mais famosas do início da sua carreira. Em 1953, pouco antes de conhecer o Jasper Johns, ele faz uma série de trabalhos que podem ser vistos como arte protoconceitual. Como eu disse, ele é um dos precursores da arte conceitual. E essa obra, que se chama Desenho Apagado de de Kooning, consiste, na verdade, num desenho apagado do artista expressionista abstrato Willem de Kooning, que ofereceu um desenho para Rauschenberg feito a lápis e possivelmente também a tinta, o que irá representar um sério desafio para o artista. Ele gastou quase um mês e 40 borrachas para apagar o trabalho, sobre o qual os traços originais de de Kooning ainda permanecem. E trata-se de um dos desenhos mais importantes da arte contemporânea, pois aí temos então a ideia de apagamento, uma das operações muito recorrentes, inclusive na arte atual, por parte de artistas contemporâneos famosos, que significa, na verdade, não apenas literalmente a ideia de apagar, mas apagar significa superar, apagar significa ir além, apagar significa também criticar, como, por exemplo, faz um pichador diante de um monumento. E, nesse sentido, essa obra é como se o Robert Rauschenberg estivesse dizendo que talvez já estava na hora do expressionismo abstrato ser apagado da história para dar lugar agora a novas ideias, a novas posturas mais críticas, mais objetivas, mais duchampianas, por que não dizer, em relação àquela arte do expressionismo abstrato, que era muito ligada ainda ao fazer manual, que era muito ligada ainda ao gesto do artista, muito ligado ainda à subjetividade. Portanto, só sabemos que essa obra é um desenho apagado porque há um texto que nos informa. E esse texto faz parte da obra e é o título da obra que foi moldurado logo abaixo do desenho. Por isso, então, trata-se de uma das primeiras obras protoconceituais, que vai abrir espaço nas décadas seguintes para uma série de novas aventuras por parte dessa busca de uma arte mais mental, mais textual, mais voltada para ideias do que propriamente para formas. E, na sequência, vimos um outro trabalho protoconceitual do artista que, na verdade, foi convidado a participar de uma exposição numa galeria em Paris, chamada Galeria Iris Clare, em 1961, em que os artistas deveriam fazer um retrato dessa famosa marchand parisiense. O que Robert Rauschenberg vai fazer é enviar, então, no lugar de uma obra tradicional, este telegrama com a seguinte frase: "Este é um retrato de Iris Clare, se eu disser que é." E nesse sentido, então, é pela afirmação, é pela ideia duchampiana de que ao assinar uma obra, como Marcel Duchamp fez, assinando o mictório que ele chamou de fonte e colocou como obra de arte numa galeria, que a arte se faz. A arte, na verdade, não é algo que teria uma transcendência,
que teria algum tipo de magia que transformaria esse objeto, pelas suas particularidades intrínsecas, numa obra superior às coisas vulgares do mundo e outros objetos, mas sim pela inteligência e pelo fato de estar ligada à própria instituição da arte. Robert Rauschenberg, quando fez esse trabalho, em 1961, já era um artista consagrado, já era um artista premiado, já era um artista que tinha um nome de artista no mercado, no sistema de arte. E por isso, falar que isso é uma obra de arte, com letras feitas a partir de um telegrama e não com tintas ou com gestos pictóricos sobre o papel, na verdade não faz muita diferença. O que importa aqui é a afirmação do artista agora, que nesse sentido é provocadora, é ousada, como um gesto do Champiano, e por isso essa obra é também uma típica obra de arte protoconceitual. Na sequência agora, vemos uma pintura de Robert Rauschenberg, executada entre 54 e 55, e é uma das primeiras obras que ele vai chamar de Combined Painting. Trata-se de uma pintura feita em técnica mista, com óleo, papel, tecido, jornal, reproduções impressas, madeira, metal e também espelhos e uma série de outros materiais que foram aplicados conjuntamente na tela. E por isso, então, temos aí uma pintura combinada, uma pintura que mistura elementos também da escultura, ou que faz uma certa releitura dos famosos tableau objects do cubismo de Picasso e, ao mesmo tempo, fazem de uma maneira bastante contemporânea. Se observarmos, a pintura parece uma tela expressionista abstrata, com muitas tintas, com muitas manchas escorrendo, mas, ao mesmo tempo, elas falam do interesse de Robert Rauschenberg na semiótica. Ele, assim como Jasper Johns, são profundamente ligados nessa teoria dos signos e em várias obras como esta, eles fizeram citações. E aí a pincelada, na verdade, funciona como uma citação da pincelada dos pintores da action painting, ou seja, da pintura de ação do expressionismo abstrato, como um símbolo da expressão artística. Muito mais do que uma pintura que expressa a subjetividade de Robert Rauschenberg, é uma pintura também conceitual que traz a ideia, então, de fazer uma citação, ou seja, de usar a ideia como um signo que se repete e, ao mesmo tempo, que desconstrói a própria ideia do expressionismo abstrato, como ele fez também com o desenho apagado de Willem de Kooning, que acabamos de ver.